Olá pessoal, hoje é dia 18 de setembro de 2023. Digamos que você, jovem, se apaixone por alguém. Aí passa a namorar, realmente amar essa pessoa. Diga-me, você faria de tudo para estar junto a essa pessoa? Creio que sim. Creio que até se arriscaria, por exemplo, em acelerar o carro além dos limites de segurança para poder estar mais perto, mais rápido dessa pessoa amada. Pois bem, é dessa mesma forma, ou com muito mais intensidade, muito mais determinação e paixão, que todos deveriam estar correndo atrás de Deus. Mas diga-me, por que as pessoas não querem ficar juntos a Deus? Oram, isso, aquilo, mas acreditam em Deus, mas realmente não estão juntos a Deus. Assim como você quer ficar perto da sua namorada com toda aquela paixão, mas não tem toda essa paixão e esses desejos de estar junto com Deus. Primeiro, é porque você não ama Deus com paixão verdadeira, com sinceridade verdadeira. Segundo, que quem quer distância de Deus tem os seus motivos. E o motivo é que o seu amor e paixão não é Deus, não é para Deus, e sim para as coisas e pessoas deste mundo inferior, criado e passageiro. Por exemplo, essa namorada, por exemplo, a família, por exemplo, aos filhos. E quem te obriga a isso, a amar as coisas e as pessoas desse mundo, é o ego inexistente, materialista, egoísta, anti-Deus, anti-amor verdadeiro. Assim, o ego te obriga a, entre aspas, amar as coisas terrenas e passageiras e não amar de verdade o Criador com toda a sinceridade e o mundo de Deus. Em outras palavras, os apegados, escravos do ego, têm medo de amar Deus. Ou você ama Deus ou ama as coisas terrenas e as pessoas. Então as pessoas têm medo de amar Deus porque não querem largar o seu amor às coisas terrenas aos quais estão apegados. Pois essas pessoas têm medo de enfrentar, confrontar, silenciar, neutralizar e literalmente executar e eliminar o ego. E para eliminar o ego tem que eliminar os amores venenosos e fakes, que são as paixões passageiras e terrenas. E esse ego é uma pura figura ilusória, como uma verdadeira miragem, apenas mantida como real pelos quereres e não quereres dualistas da mente apegada. Portanto, não tema se tornar em Deus. As pessoas têm medo de se tornar em Deus. Não tema em eliminar o falso e inexistente ego. Afinal, todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Todos somos unos, todos somos um pedaço de Deus. E para isso, para experienciarmos isso e para assumirmos esse ser idêntico a Deus, precisamos eliminar o ego. Nós não podemos manter duas identidades. E a nossa identidade real, verdadeira, eterna e imutável é o eu-alma feito à imagem e semelhança de Deus. Então, o eu-ego apegado, egoísta, materialista, medroso, etc., que vive das dualidades do quero, não quero, gosto, não gosto, pode, não pode, etc., isso é pura ignorância que o ego impõe na nossa mente. Nenhum apegado, sem exceção, ama a si próprio. Nenhum apegado. Mesmo porque o você ego é inexistente.
E o inexistente não tem como amar nada de verdade. Se ele não existe, como que ele vai amar alguma coisa, né, de verdade? Por isso que não existe amor entre os apegados. Além do mais, o apegado é nervoso, estressado, triste, ansioso, autoritário e ninguém gosta desse tipo de pessoa. Daí os apegados não gostarem de si mesmo. Quem vai gostar de uma pessoa depressiva, ansiosa, nervosa, autoritária, etc. Por isso que as pessoas não amam a si próprias. E depois, o ego sempre é causa negativa que traz consequências negativas para a vida. Alguém gosta de si próprio que causa transtornos e problemas e traz transtornos e problemas, tristeza, nervosismo, depressão para si próprio? Ninguém gosta. Por isso que as pessoas não amam a si próprio. Porque o você apegado tem todas as qualidades indesejáveis. Portanto, passe a se focar em eliminar esses quereres para eliminar as ilusões da existência do ego. E ame e se apegue a Deus somente, pois é o amor inabalável em Deus que te trará força e sinceridade para poder praticar a neutralidade mental. A neutralidade mental, a eliminação dessas dualidades é essencial, porque essas dualidades do quero ou não quero, egoísta, medroso, possessivo, etc., só contaminam e sujam e envenenam a própria mente. E a eliminação desses quereres faz com que a mente se torne absolutamente pura e sincera. E é nesse campo puro e sincero, e somente nesse campo puro e sincero, é que Deus e a alma passam a se manifestar. Então, se você tem amor e fé inabalável em Deus, não se preocupará até mesmo com os próprios filhos, com a própria família. Porque se você realmente ama Deus, você não tem que se preocupar com absolutamente nada, nem mesmo com os filhos e a família. Pois é o amor a Deus que te manterá neutro com a mente silenciada. E o silêncio mental, como disse, permitirá o fluxo das vontades de Deus em sua vida e na vida da família e tudo mais. E não existe nada mais divino, protetor, que os fluires das vontades de Deus na vida. Por isso que o silêncio mental é absolutamente obrigatório, necessário. E depois, Deus nunca jamais vai se manifestar para uma mente, uma pessoa que mantém o ego como centro da sua vida, que é anti-Deus. E assim é esse amor a Deus que te conduzirá para o caminho correto, rumo à sua origem divina. Afinal, as vontades de Deus despertará a alma que te conduzirá ao Criador. Portanto, foque-se em quebrar, silenciar, eliminar esses quereres dualistas da mente e alcance a mesma liberdade eterna de Deus, pois só esse desvinculamento a esses quereres apegados que fará todos os sentimentos, características e poderes da alma e de Deus fluírem livremente na sua mente e na sua vida. Lembre-se, todos esses quereres apegados, egoístas, criam uma escravizante dependência aos apegados. Esses quereres dualistas se tornam totalmente dependentes desses quereres inexistentes, inúteis e fúteis. Veja só que as pessoas têm dificuldade em se dedicar a Deus, a amar Deus com exclusividade, porque têm medo, porque são escravizados, são encarcerados
pelos quereres. E aí coloca um monte de dúvida. E se eu não cuidar da minha vida, cuidar do mundo material, do trabalho, a minha família vai passar necessidade, os meus filhos vão passar necessidades. É tudo relacionado aos quereres e não quereres do mundo material. E é isso que faz com que as pessoas tenham medo de assumir o eu-alma feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso que tem que calar. Cale o ego, e aí Deus e a alma se manifestarão. E aí o que está escrito lá na Bíblia: conquistarás o reino divino de Deus, absolutamente puro, e tudo lhe será acrescido. As pessoas não acreditam nesse princípio divino de Deus. Por isso que as pessoas querem sim coletar as coisas desse mundo material e suprir as suas necessidades, entre aspas. Quando Deus, se nós entrarmos nesse mundo real e verdadeiro de Deus, simplesmente silenciando a mente, Deus nos dará a essa prosperidade merecida, gloriosa, abundante e divina. Sim, os apegados são dependentes daquilo que não existe. E isso é absolutamente irracional e ilógico para qualquer um. Como as pessoas podem ser apegadas ao ego que não existe? Quando a pessoa é a alma feita à imagem e semelhança de Deus. Então, quando a total e sincera dependência às vontades de Deus se concretizarem, isso iria revelar a natureza eterna e divina, absolutamente real e verdadeira de qualquer pessoa. E mais, é você que cria todos os fatos e circunstâncias que ocorrem em suas vidas, por pura necessidade mental e espiritual. Tudo que acontece na vida, enquanto se é apegado, é pura necessidade mental e espiritual. Qualquer fato, fenômeno, ocorrência, circunstância que ocorre em qualquer área da sua vida é pura necessidade mental e espiritual. Isso significa que todas as suas experiências nesta vida e neste mundo é próprio do seu nível espiritual, mental, ao qual está ligado hoje. E não acredite que você aprende com as suas experiências de vida. Isso é a maior mentira. Mesmo porque os fatos experienciados as pessoas nada têm a aprender, pois você é um ser espiritual íntegro, divino. Nada pode ser acrescido na sua alma, nada pode ser retirado. Então, não existe nenhuma experiência a ser aproveitada nesse mundo material. Ou você pensa que Deus tem algo a aprender do mundo inferior que Ele mesmo criou. Ou você pensa que a sua alma, perfeitamente idêntica a Deus, tem algo a aprender desse mundo material, dos fatos, das circunstâncias dessa vida. Não, não tem nada. Aliás, a única forma de você se beneficiar diante de qualquer fato, ocorrência, circunstância, resultado neste mundo é simplesmente praticando a neutralidade mental, o silêncio mental. É simplesmente calar os quereres dualistas. É simplesmente ficar contemplando tudo e todos com a absoluta neutralidade mental. Além do que, nenhuma experiência factual deste mundo material te fará revelar realmente quem você é. É um ser espiritual feito à semelhança do Criador. Então, somente a mente sincera, limpa e neutra é que revelarão Deus e a alma. E no dia em que a sua alma se revelar, descobrirás que nunca houve nenhuma experiência como tristeza, estresse, ansiedade,
depressão, etc. Portanto, pratique calar esses quereres e serás eternamente feliz e uno a Deus. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade.